Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti. Louvado seja o nome do Senhor, com a mesma alegria que está chamando a nossa diaconisa Maria, para a oportunidade em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos receber em nome do Senhor. Cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quero deixar aqui para a amada igreja, segunda Reis 4. Amém. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo te servia ao Senhor, e veio o Criador a levar os meus 2 filhos para seres escravos. Eliseu disse-lhe: que hei eu de te fazer? Declara-me que hei que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vaso emprestado a todos os teus vizinhos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio.
Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E ele trazia os vasos e ela enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse ao seu filho, traze ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então parou o azeite. Então veio ela e fez saber o homem de Deus. E disse ele, vai e vende o azeite e paga tuas dívidas, e tu e teus filhos vivem do resto. Amém? Amém, glória a Deus. Aqui, né, essa palavra, para você ver como que essa mãe, ela estava num desespero muito grande, né? Porque o seu marido, o seu esposo tinha morrido. E naquela época, a mulher, quando ficava sem o esposo, era muito difícil para sobreviver naquela época sem o marido. Hoje uma mulher fica viúva, mas ela trabalha, ela tem como trabalhar e se sustentar e sustentar os seus filhos. Naquela época era diferente, né? Então, como ele tinha deixado dívida, o Criador veio para pegar os filhos dela para levar, né? Mas ela, sábia, né, com a sabedoria de Deus, né, ela foi até com o servo do Senhor, que sabia e que tinha uma resposta para lhe dar, né? E ela indo falar com ele, ele deu uma resposta para ela. E ela voltou para a sua casa. E ela fez o que o homem de Deus falou para ela fazer, né? Não era com ninguém, era ela e seus filhos. Era a família dela, né? Que o Senhor, que aquele servo do Senhor falou, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E assim ela fez, mas ela fez pela fé, ela acreditou no servo do Senhor. Que nós possamos, na hora da luta, da dificuldade, seja ela qual for, fechar a porta do nosso quarto e falar com Deus. Com nossos filhos, porque os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Eles podem estar lá fora, no mundo, eles podem, muitos nem conhecem a Jesus ainda, né? Mas Deus fez uma promessa. E se Deus fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. E que nós possamos confiar que o Senhor vai fazer, como fez com aquela mulher, com aqueles filhos. E ela foi e fez o que o servo do Senhor ordenou para ela fazer. Sabe por quê, igreja? Que não basta somente a gente ouvir, mas obedecer, porque aquela mulher não obedeceu. Ela poderia ter muito ido para casa e falado, eu vou fazer nada, isso vai dar certo, mas ela obedeceu, ela creu na palavra do nome de Deus, né? E que nós possamos sempre orar e buscar pelos nossos filhos, pela nossa família. Porque os nossos filhos, eles são o futuro da manhã. E Satanás, ele não está feliz com isso. Satanás, ele quer destruir a família. Se ele não pode pegar o pai e a mãe, que está ali cessado na presença do Senhor buscando, ele vai querer tocar no filho. Porque se tocar no filho, vai te machucar até mais do que se fosse em você. Porque quando toca em mim e você, dói, mas quando toca no filho, a dor é maior. Porque ele não está brincando de ser o inimigo, ele é o inimigo, mas o nosso Deus é maior. Que nós possamos fazer como essa mulher. E depois, igreja, de orar e Deus dá a vitória, porque muitas das vezes a gente ora, a gente quer a vitória, a resposta de Deus para ontem, mas a resposta de Deus ela não é para ontem, só se Ele quiser. Mas Ele faz a gente esperar um pouquinho para ele testa a nossa fé. Será que minha filha, meu filho está firmado em mim mesmo? E muitas das vezes Ele permite a luta vir para a gente já chegar mais a Deus. E quando a bênção que você orou, pediu a Deus chegar, que nós devemos voltar para contar testemunho, falar o Senhor fez, Jesus fez,
Porque eu e você não pode fazer nada, mas Jesus pode. Porque Deus mandou o Filho dele para a terra como homem, por mim e por você. Então Jesus, ele fez no passado e ele continua fazendo agora, amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, pessoal? Nesse momento nós vamos tirar as ofertas. Vou pedir ao presbítero Aguinaldo para poder estar passando. Eu quero convidar os irmãos. Lucas 21 vai dizer assim: e olhando ele, viu os ricos lançar as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles depositaram para a oferta a Deus daquilo que lhe sobrava, mas essa da sua pobreza deitou todo o seu sustento, tudo o que tinha. Amém? Nesse momento o presbítero Aguinaldo vai estar passando, aqueles sentirem no coração de estar ofertando na casa do Senhor, que puderem, amém? Fiquem à vontade em nome do Senhor, sempre lembrando, Deus, Ele ama aquele que dá com alegria, amém? Se você sentir no coração e puder, faça, se não, não faça, amém, igreja? Aleluia. Deus, Ele não quer que ninguém fique passando necessidade para poder abençoar a casa dele, amém? Porque quando nós vamos para a Bíblia, tanto dízimo quanto oferta era para a manutenção do templo. E quando a gente vai para a nova aliança, nós vamos aprender que o templo é todos nós, né? Cada um de nós é o templo do Senhor, Deus habita em nós, amém? Então jamais Deus ele vai exigir de você aquilo que vai te fazer falta, amém? Então Deus, até mesmo que Deus não exige, né? Deus ele nos convence por amor, não é assim? Então dê com amor, porque esse que vai estar podendo nessa noite, fica à vontade. Vamos estar nos colocando de pé, levanta as suas mãos, em nome de Jesus vamos estar orando. Oremos. Soberano e eterno, graças te damos, Senhor, por mais um dia podermos estar na tua casa, podermos adorar e exaltar o teu nome, Senhor. Pai, nós te agradecemos também por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, Senhor, tudo que o Senhor tem, meu Pai, nos proporcionado, Senhor, durante toda a nossa caminhada, Senhor. Obrigado pelo alimento que o Senhor tem colocado à mesa. Obrigado, Senhor, meu Pai, por estar, Senhor, meu Pai, protegendo a nossa família. Pai, nós somos gratos a Ti por tudo. Nós não temos como pagar tudo que o Senhor tem feito a nós, mas estamos aqui, Senhor, meu Pai, entregando a Ti a nossa adoração, meu Pai, o nosso louvor, porque nós entendemos que nós nascemos e vivemos para isso. Abençoa a todos que estão aqui, em nome de Jesus. Pode trazer aqui à frente. Está aqui nesse cantinho aqui, ó. Ele vai estar ofertando. Fique à vontade, pode vir. Em nome do Senhor Jesus, eu quero nesse momento estar chamando o Arthur, nosso diácono, abençoado de Papai do Céu. E vamos estar orando por ele, em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Soberano e eterno, aqui também, Senhor, diante de Ti, meu Pai, apresentamos o Teu Filho, Senhor, meu Pai, o diácono Arthur, que nessa noite foi escolhida por Ti, Senhor, foi escolhido por Ti para trazer a Tua palavra. O Teu Espírito Santo encha o coração dele, meu Pai, com a Tua palavra, com a Tua mensagem, Senhor, meu Pai, que ao abrir a boca, Pai, venha ser, meu Pai, o Senhor falando com a Tua igreja, Senhor. Abençoa ele, abençoa todos que estão aqui, abençoa a família dele que aqui está presente nessa noite, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e toda a igreja diz amém? Vamos receber em nome do Senhor Jesus. Salve a igreja do Pai do Senhor Jesus, amém? Eu tenho o costume aqui de sempre fazer uma pergunta, né, antes de iniciar. É a seguinte: quem está feliz essa noite? Glória a Deus. Amém. O povo de Deus tem que ser um povo alegre, né? E a nossa alegria tem que contagiar todo mundo. Amém?
Nesse momento eu vou estar pedindo a Marilene para abrir suas Bíblias em Hebreus 11, 7. Hebreus 11, 7. Bem? Depois outra Bíblia. Amém? O texto diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Somente esse texto. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Esse texto de Hebreus 11 vai falar um pouco sobre os heróis da fé, né? Vai falar também sobre os patriarcas, né? A gente tem... Eita glória! A gente tem, né, vários exemplos. Abraão, que foi considerado o pai da fé, né? Que mesmo sem saber para onde Deus estava levando ele, ele aceitou obedecer a Deus, né? Nós vemos o resultado da obediência dele. Mas também, quando eu leio esse texto, quando a gente vai para o versículo 7, onde a gente acabou de ler, vai falar sobre Noé. E Noé, creio que todos aqui conhecem a história. Noé, ele foi considerado por Deus o único homem justo da sua época, né? Quando o mundo estava um caos, estava uma bagunça, né? Ele permaneceu fiel a Deus, permaneceu justo perante Deus. E quando Deus está prestes a destruir toda a humanidade com água, ele vê que ainda existia uma pessoa que ainda o agradava. E o que ele fez? Chamou Noé e deu uma missão para ele, para que ele construísse uma grande arca, né, um barco, e ali ele salvasse não somente ele, mas a sua família e todos aqueles animais, né? E quando a gente vai para esse texto aqui, nós vamos ver que Noé, ele ouviu a voz do Senhor e mesmo sem estar presenciando qualquer coisa, ele acreditou. Mesmo ele não vendo uma nuvem escura, mesmo ele não vendo a chuva cair, mesmo antes de tudo isso acontecer, ele acreditou. E ele salvou não só a si mesmo, mas a sua família, né? E quando nós vamos ver muitos homens de Deus, eles criam em Deus, mesmo sem presenciar algo. E o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer que bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Amém? Porque a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, né? E ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Ou seja, é uma coisa que mesmo sem você estar enxergando acontecer na sua vida, você crê que ela já aconteceu. É você trazer, né? É você trazer aquilo que foi dito sobre o seu futuro para o seu presente. Amém? E é isso que é você profetizar sobre a sua vida. Profetizar tem a ver com o quê? Você proferir as palavras que Deus
deixou escrito sobre mim e sobre você. Se na Bíblia diz que eu sou um vencedor em Cristo, eu serei um vencedor em Cristo. E eu tenho que proferir isso. Amém? Só vai se materializar na nossa vida aquilo que Deus projetou para a gente se a gente falar, se a gente decretar. Agora é interessante, a gente não pode, né, pastor, falar por nós mesmos. Nós não podemos falar assim, eu posso, eu aconteço, eu faço. Não, tudo tem que ser em nome de quem? De Jesus. Por quê? Porque somente Ele tem poder para mudar a nossa vida. Fui falar disso aqui essa noite. Né? Só Ele tem o poder para mudar a nossa história. Amém? Então, continuando aqui no texto, Noé, ele mesmo não vendo nada acontecendo na frente dele, ele acreditou em Deus. E por ele acreditar, e por temor, o que é temor? Temor não é medo. Temor é respeito. É você respeitar a Deus. E ele tinha esse respeito por Deus. E ele acreditou em Deus. E ele fez o que Deus mandou. E o importante na nossa vida é que nós venhamos ser pessoas obedientes à palavra do Senhor. Porque quanto mais a gente obedece a Deus, mais Deus abençoa a nossa vida. As bênçãos do Senhor, elas não podem ser a causa, elas têm que ser a consequência. Amém? Repete comigo. Não tem que ser a causa. Não tem que ser a causa. Tem que ser a consequência. Tem que ser a consequência. Amém? Então, o que tem que nos mover a buscar a Deus, a fazer a vontade de Deus, tem que ser o amor. O amor a Deus. Independente do que Ele faz por nós, independente do que Ele pode fazer por nós. Amém? Nós temos que buscá-lo de todo o nosso coração. Porque é Ele que nos nossos momentos difíceis vai estar do nosso lado. Sempre pronto para nos socorrer, para nos ajudar. Quando a gente chora, quando a gente está triste, quando a gente está angustiado, Ele está lá juntinho com a gente, passando por tudo junto com a gente. Amém? Agora, nós que somos seres humanos, nós somos falhos. Então, não é em todo mundo que nós conseguimos confiar. É ou não é verdade? Porque nem todos têm o amor de Deus. Então, confiar em Deus e obedecer a Deus é essencial para que Ele sempre esteja perto de você. E foi o que aconteceu com Noé e sua família. E também nós vamos ver isso, sabe, na vida de quem? Na vida de Abraão. Abraão, ele confiou tanto no Senhor, ele confiou tanto em Deus, que quando Deus pediu a ele o seu único filho, ele não hesitou em dar. Ele foi lá e foi para sacrificar ele, para sacrificar Isaac. Mas isso tudo era um teste de Deus. E por Abraão saber que Deus não era um Deus que iria pedir tal coisa, ele confiou em Deus, que Deus iria providenciar a oferta.
que foi um cordeiro. Né? E aí, o que aconteceu? Qual que é a consequência disso? Ele confiou tanto em Deus, que no final, Deus foi e disse para ele: não faça nada com o menino, porque agora eu sei que, vou colocar nas minhas palavras aqui, amém? Que você me ama de coração. Então, às vezes, gente, certas coisas acontecem na nossa vida, não é para nos matar, não é para nos entristecer, mas às vezes tem coisas que é necessário Deus fazer para que Ele faça você crescer. Amém? Tem coisas que Deus ele faz conosco que aparentemente parece que a nossa vida vai desmoronar, que não tem mais jeito. Mas é aí que ele entra com o sobrenatural. E aí ele restitui, igual ele restituiu na vida de Jó. Quantas vezes, pastor? Quantas vezes? Que Deus restaurou? 2 vezes, Deus. Não tem aquela passagem onde diz que quando Deus ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos? É exatamente isso. Às vezes você está com um projeto aqui e aí você apresenta para Deus. Você fala: Deus, esse aqui é o meu projeto. Sabe o que Deus faz? Ele não ignora o teu projeto. Ele olha o teu projeto e aí ele diz: eu vou fazer melhor. Amém? Quando ele encontra a sinceridade no nosso coração, ele faz acontecer o que aos olhos do homem é impossível. Muitos olharam para Noé, creio eu, e disseram assim: esse velho vai ficando biruta. Ele não já está muito bem na cabeça? Mas quando aconteceu, olha o desespero do povo. Então, gente, vai ter coisas que Deus vai fazer na sua vida que muitos não vão dar crédito. Vão dizer: você está sonhando demais, você está pensando demais, está pensando alto demais. Isso não tem como acontecer. Até chegar o dia em que Deus vai fazer questão de todo mundo ver o que Ele fez na sua vida. Isso não sou eu que estou falando hoje, a palavra de Deus fala isso. O próprio salmista Davi, o que ele fala? Se não me engano, no Salmo 23, né, professor? Salmo 23? É. Salmo 23, o que diz lá no finalzinho? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O que Davi está falando? Senhor, quando chegar a hora que o Senhor me honre, como o Senhor prometeu, na presença de todos os meus adversários, para que eles vejam quem o Senhor é na minha vida. Amém? E olha só qual que foi a promessa, qual que foi o resultado, para Noé. Olha como que Deus considerou ele. E foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O que é ser um herdeiro da justiça? Não é o que muitos pensam. Não é a justiça do homem. A justiça que fala aqui, herdeiro da justiça, significa que perante Deus você será considerado justo pelas suas ações, por aquilo que você faz para Ele.
Se você obedece a Deus, você é honrado por Deus. Se você desonra a Deus, você vai ser rejeitado por Deus. Essa é a consequência. Existem apenas duas consequências. Amém? Então, quando a gente for falar com Deus sobre algo que está acontecendo conosco, que nós não só venhamos falar para Deus o que a gente está passando, mas que nós venhamos dar o primeiro passo para fazer alguma coisa para resolver a situação. Porque às vezes Deus espera da gente a gente dar o primeiro passo, para depois Ele vir segurar na tua mão e te guiar pelo caminho. Amém? E aí você pode estar se perguntando, qual é esse primeiro passo? O primeiro passo é você entregar a sua vida nas mãos dele. Então tem o controle? Quando você está com o controle na mão, você escolhe o canal que você quiser, não é? Você tem que pegar o controle da tua vida e entregar nas mãos de Deus. Porque aí sim, Ele vai fazer uma grande obra na tua vida. Ele vai fazer o que Ele quiser. Não se assuste se Ele mover algumas coisas do lugar. Fica tranquilo que Ele vai colocar de volta. É para Ele fazer a limpa. Para Ele fazer a limpeza de tudo aquilo que está impregnado na sua vida, que não te deixa avançar. Amém? Hoje Deus quer limpar os corações aqui. Porque Ele quer habitar. Amém? Uma dona de casa, o que ela procura fazer para a sua casa sempre estar impecável? Ela tira os móveis de todo lugar para começar a limpar toda aquela poeira. E só quando está tudo limpinho, ela começa a colocar os móveis tudo no lugar. O nosso Deus é um Deus organizado. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer começar a trabalhar na tua história. Mas é preciso tirar algumas coisas. Amém? São coisas necessárias. E eu vou te falar uma coisa, às vezes dói. Eu sei porque eu já passei por algumas coisinhas assim, mas Deus deu vitória no final. Amém? Pastor, todo mundo aqui, a gente, cada um aqui tem uma prova diferente que já passou. Né? Mas foi necessário para Deus nos moldar, para que Ele pudesse habitar dentro de nós e Ele pudesse começar a transformar a nossa vida. Aleluia. Amém? Então é isso daqui, ó. Herdeiro da justiça é você ser considerado por Deus alguém justo, que anda nos seus caminhos, que faz a vontade do Senhor. Amém? Então, quando a gente faz a vontade de Deus, olha só os benefícios que a gente tem. Primeiro, quando a gente obedece ao Senhor, a nossa salvação está garantida. Ainda está na garantia. Segundo benefício, não vai ser só você que vai ser salvo. A sua família também vai. E Deus vai começar a trabalhar na tua vida, na tua família. Terceira coisa que Deus vai fazer na tua vida, se você obedecer a Ele. Todos os teus projetos, tudo aquilo que você tem planejado de melhor para a sua vida, Ele vai te dar. Mas Ele não vai te dar igual você pediu. Ele vai te dar melhor. Glória. Amém?
Então, que nessa noite, quando a gente chegar na nossa casa, chegar no nosso lar, que nós venhamos começar a analisar tudo aquilo que tem na nossa vida, que a gente vê que vai ser um impedimento, nós venhamos começar a tirar, começar a limpar. Amém? E o Senhor vai te ajudar a limpar. Amém? E fica tranquilo, porque Ele vai começar a limpar e depois Ele vai começar a trabalhar. Amém? Para te entregar o melhor. Qual é o pai que não quer o melhor para o seu filho? Não é? Todo aquele que é pai, todo aquele que é mãe, sempre deseja o melhor para os seus filhos. Deseja o melhor para a sua família. E com Deus não é diferente. Deus, Ele é o nosso Pai. E por ser o nosso Pai, Ele também gosta de me dar presente. Sabe qual que é um dos maiores presentes que Ele nos deu? A nossa família. Nós precisamos cuidar dela. E todo dia pedir a Deus para nos ajudar para enfrentar mais uma luta do dia a dia. Né? Porque só Ele pode nos ajudar, gente. Não tem outra pessoa. Não vai ser o dinheiro. Não vai ser a fama. Não vai ser o melhor psicólogo do mundo que vai te ajudar. Vai ser Deus. Porque está 24 horas disponível para você. Então você pode perguntar a Ele o que quiser. Você pode pedir a ajuda dEle quantas vezes você quiser. Porque Ele está sempre disponível. Agora, será que eu e você nós temos ficado disponível para Ele? Porque muitas das vezes o que nos falta é a gente tirar alguns minutinhos, algumas horas para falar com Ele. Sabe por quê? Como é que você vai querer que o médico te ajude se você não contar o que você está sentindo? Não tem como. Você tem que o quê? Conversar com o médico. Falar, ó, eu estou sentindo isso. A dor é aqui. E ele vai te dar o diagnóstico. E vai te dar o remédio. Quantos daqui querem receber o remédio de Deus? Glória a Deus. Então conte para Ele todos os seus problemas. Porque aí Ele vai ser o único que vai saber resolver. Amém? E o seu remédio, sabe qual que é o seu remédio? A palavra de Deus. Glória. Amém? A gente tem o costume, né, de falar que é a raiz de Jessé, né, que vem no remédio, né? Então, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso melhor remédio para os dias em que nós estamos angustiados, tristes, que nós estamos fracos. Sabe o que às vezes eu falo com Deus? Eu falo assim, Senhor, eu estou muito fraco. Eu estou muito fraco, eu não estou me aguentando em pé. Eu preciso do Senhor. E quando eu erro, eu vou, peço perdão ao Senhor. Quando eu estou certo, mesmo eu estando certo, pode ser que em algum momento do meu dia eu tenha errado e falhado com Ele. Então eu peço perdão. Não é? Porque às vezes são coisas pequenas que a gente deixa passar no nosso dia a dia que a gente não percebe o que a gente fez. Mas o Senhor, Ele é misericordioso e Ele te ama.
Ele te ama tanto que Ele deu o seu Filho único, o Senhor Jesus, para morrer no seu lugar. Existe amor maior do que esse? Se existe, eu te agradeço. Não existe amor maior do que o amor de Deus. E olha só, por amor de Noé, o que ele fez? Salvou a família de Noé. E Ele não pode fazer o mesmo na tua vida? Nessa noite? O Senhor Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. Se você ouve a palavra do Senhor, você crê, porque aí que está o segredo. Você não tem que só ouvir e crer, você tem que falar. Amém? Você tem que declarar na sua vida aquilo que a palavra diz sobre você. Amém? Então fico com essa palavra e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Nesse momento nós vamos, eu estou chamando o ministério aqui à frente, nós vamos estar fazendo oração pelos pedidos, em nome de Jesus, mas eu vou deixar um texto aqui em Mateus 7, versículo 7, que vai dizer assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-á. Amém? E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará a pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estais nos céus. Esse texto ele vai fazer referência àquilo que nós vamos estar fazendo aqui nessa noite, porque hoje é culto da família e o nosso maior desejo é ver a nossa família na presença dele. É ou não é? Mas o próprio texto está dizendo que tudo aquilo que nós queremos, nós devemos pedir. Amém? Deus ele não se incomoda quando você chega a Ele para pedir algo. Deus é muito diferente da gente, né? Porque nem todos nós gostamos dos outros ficar pedindo a gente o tempo todo as coisas. É ou não é? Mas Deus é diferente, gente. Amém? Deus, o que Ele mais gosta é quando você vai a Ele, recorre a Ele para pedir algo. Amém, igreja? É porque isso significa que você confia que Ele pode te entregar aquilo que você pede. Amém? Então, que nessa noite nós venhamos a colocar a nossa família diante do Senhor e venhamos a pedir a Ele: Senhor, liberta, Senhor, cura, Senhor, restaura, Senhor, abra portas aonde não há. Fecha a porta que não deveria estar aberta e abre a porta que deveria. Amém? Então que nessa noite nós venhamos orar ao Senhor. Quer estar chamando o ministério? Vem aqui à frente. Eu quero você ir no seu lugar, você também levanta as suas mãos à frente. Vamos ficar de pé e vamos estar fazendo a oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos, ministério, missionária. Amém? Vamos estar orando. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos diante de Ti, Pai, te clamando, Senhor, pelos pedidos de oração. Pai, Tu conheces cada vida que aqui os Seus nomes estão escritos neste livro. O Senhor conhece, meu Pai, cada dificuldade que tem passado. O Senhor conhece, meu Pai, cada um deles, Senhor, tudo aquilo que eles têm necessitado. E nós te pedimos, Senhor, Pai, que o Senhor possa estar operando na vida desta pessoa, Pai. Possa estar, Senhor, meu Pai, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação, Pai, para essas vidas, Senhor. Que o Senhor possa abrir portas, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Portas de emprego,
possa, Senhor, meu Pai, estar, meu Pai, dando oportunidade, Senhor, a cada um, para que eles venham ser pessoas abençoadas, bem-sucedidas. Meu Pai, possa ser, meu Pai, pessoas, meu Pai, espiritualmente, Senhor, meu Pai, abençoadas por Ti, Senhor. Toma todos em Tuas mãos, Senhor, meu Pai. O Senhor conhece o coração de cada um que aqui se encontra. O Senhor conhece o nosso desejo. Meu Pai, o Senhor conhece, meu Pai, cada um aqui nessa noite. Então que o Senhor possa realizar em suas vidas a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, porque nós reconhecemos que a Tua vontade é perfeita e agradável e é o que nós precisamos. Seja conosco, seja, meu Pai, com cada um que aqui está, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém? E uma linda salva de palmas ao Senhor. Quero estar lembrando, hoje é o primeiro elo da campanha, amém? Hoje é o primeiro elo. Terça-feira que vem, novamente, estaremos aqui no segundo elo da campanha em prol da família, amém? Aqueles que puderem estar, né, dando continuidade conosco aí nas próximas terças-feiras, né? Serão 7 terça-feira nessa campanha. Depois nós iremos novamente iniciar uma outra campanha no culto de libertação, amém? E daqui em diante vai ser assim, os cultos da igreja vai ser dessa forma, amém, igreja? Temos que ter um propósito, temos que ter um foco, um objetivo, e é isso, e é assim que o Senhor vai abençoar, amém? Quero nesse momento estar agradecendo primeiramente a presença de todos os que estão aqui. Eu quero agradecer a presença aí da família do Arthur, da nossa irmã Rosa, né? Isso, Rosa. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Muito obrigado por tua presença. Mais do que a minha felicidade, Jesus está feliz. Amém? Eu estou feliz, estou muito feliz pela tua presença, a presença de todos que estão aqui. Mas Jesus está muito mais. Tenho certeza disso. Amém? Amém. Então vamos estar orando pelo terno. Vamos levantar. Soberano e eterno Deus, Pai amado, neste momento, ó Senhor, queremos, ó Pai, te agradecer por mais um dia poder estar na tua casa, poder ouvir a tua palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor, meu Pai, por estar iniciando conosco esta campanha, Senhor. Pai, nós cremos pela fé na vitória. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor, meu Pai, continue abençoando os teus filhos, que assim como o Senhor nos trouxe para a tua casa, nos leve com segurança para a nossa casa, que o Senhor possa nos proporcionar uma semana abençoada e que no próximo culto, Senhor, venhamos estar aqui, Senhor, meu Pai, para contar as bênçãos que o Senhor irá realizar. É o que nós te pedimos, em nome de que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus seja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja diz: amém. Está terminado em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.